O Grupo Pharma registra sólido crescimento de 82,2% do lucro líquido recorrente, crescimento na sua receita bruta, crescimento no EBITDA recorrente, evolução de 82% no lucro e uma evolução na geração de caixa de 67,3%. E hoje a gente começa o vídeo assim, mais um vídeo de análise de resultados e balanços relacionados ao segundo trimestre de 2024, porque a gente vigia de perto aqui as empresas que a gente gosta de investir, e o grupo Profarma já foi um vídeo no passado onde eu fiz uma análise mais completa dessa empresa, e agora eu trago esses resultados específicos que, apesar de muito promissor, eu analisei mais a fundo e vou te ensinar a achar um probleminha ou possível probleminha para você não ficar distraído com essas mensagens que são mais propagandistas, tá, pessoal? E o grupo Profarma é dividido, teoricamente, em dois grupos menores, a Profarma Distribuição e a rede D1000. O grupo Profarma de Distribuição tem 15 centros de distribuição com mais de 60 mil clientes. Já a rede D1000 tem mais de 240 lojas e conta com mais de 2.300.000 consumidores por mês. Só que, pessoal, um ponto importante para a gente poder analisar aqui, ainda mais uma empresa small cap, mais para micro cap, né? Ela tem apenas um valor de 766 milhões de valor de mercado. Então é o seguinte, quando uma empresa é pequena e a gente percebe que ela tem um crescimento muito grande nas suas receitas, tem um crescimento muito grande nos seus investimentos, em tese, tem pouco dinheiro para o seu lucro líquido final, que vai ser um dos momentos que a gente vai analisar aqui nesse vídeo. Então, para a empresa continuar crescendo muito, geralmente as empresas micro e small caps têm essa pegada, ela não vai conseguir soltar um lucro líquido muito grande. Então, quando a gente faz uma pequena análise das receitas, a gente vê que é uma empresa, sim, que vem vendendo cada vez mais os seus produtos e, com isso, consegue captar mais dinheiro. Porém, quando a gente faz a análise já no seu lucro líquido, a gente percebe que ele é quase inexistente. Então, muitas empresas utilizam esse montante entre a receita e o seu lucro, né, esse gap final que tem de um monte de dinheiro aí, para poder fazer os seus investimentos. E a gente vai ver se a Profarma realmente faz isso ou qualquer um outro problema que impede com que ela tenha um lucro, que é o valor final que o investidor realmente gosta, que se está acontecendo ou não. E realmente tem um crescimento nas suas receitas nos últimos 5 anos pelo CAGR, né? A média é 7,6%, mas ela apresentou 15% de crescimento composto, um crescimento bem robusto, com uma margem muito pequenininha. Tá vendo esse caso específico? Então é aí que a gente vai analisar o porquê que ela tem essa margem tão pequena. De qualquer forma, se a gente dá uma analisada assim a longo prazo, quem investiu no Profarma nos últimos 10 anos venceu ou não os indexadores do mercado? Jogando isso aqui para o gráfico, a gente tem que ela tem performado negativamente nos últimos 10 anos com uma rentabilidade negativa de 46,15%. Num cenário mais curto prazista, onde ela realmente teve essa alavancagem, ela conseguiu superar os indexadores. Então, nos últimos 2 anos, ela performou 89%. Então, observa que é uma empresa que ela vinha arrastando muito o seu crescimento e teve um API nos últimos 2 anos que fez com que a farmácia ficasse mais famosa, até mesmo aqui para nós que somos investidores. Partindo agora então para suas receitas, a gente observa que realmente, de acordo com aquele gráfico lá mais longo prazo aqui, a gente percebe que de 2021 até 2024 ela tem crescido, que em 15% as suas receitas, né? Então ela tem captado mais dinheiro e grande parte disso, 82% dessa receita, vem através do grupo de distribuição. As farmácias, apesar de ser um grupo importante que realiza uma certa receita importante para a empresa, cumpre só com 17%. Então a parte maior de quando você analisa grupo Profarma, você está analisando a distribuição de medicamentos, mas os investimentos estão sendo feitos focados em abrir novas farmácias também, tá? Junto com o crescimento das suas receitas, também houver um crescimento nas suas despesas relacionadas com essa parte da receita que impacta bastante, porque afinal de contas a empresa veio investindo, abrindo um novo centro de distribuição no Mato Grosso, inaugurou mais 11 novas lojas. Então tudo isso, para ela crescer mais, ela tem que gastar mais dinheiro. Então, conforme eu disse, as empresas elas reportam um lucro pequeno, porque no meio do caminho vão ficando vários investimentos, empréstimos e outros tipos de tributos que a empresa tem que pagar. Então, de um pouco mais de 2 bilhões de receitas que a empresa faturou nesse trimestre,
O lucro líquido foi um pouco mais discreto, somando apenas 30 milhões. Então, ela faturou mais de 2 bilhões para chegar num lucro líquido final de 30 milhões de reais. Foi um crescimento, sim, comparado com o ano passado, de mais de 80%. Ano passado foi 16,6 milhões. Então, de certa forma, mostra um certo crescimento, uma evolução no lucro dessa empresa, né? Esse lucro vem acompanhado também com uma certa distribuição de dividendos. Nos últimos 3 anos, a empresa distribuiu 102 milhões em proventos através dos JCPs, que deu um yield médio de mais ou menos 5,1% no período de 21 e 22, e se for analisar do período de 2023, 9,7% em dividend yield. Então, uma empresa que cresceu mais nesses últimos 2 anos, conforme eu disse lá naquele gráfico. Em questões de endividamento, ela segue até com endividamento, assim, de certa forma, para uma empresa small cap, micro cap, mais controlado, diminuiu em 17,6%, passando de 3,9 dívida líquida por EBITDA para 2,5. Então, ela diminuiu um pouquinho essa alavancagem, aumentou um pouquinho a sua disponibilidade de dinheiro em caixa para arcar com as dívidas de curto prazo. Então, com isso, ela conseguiu melhorar o seu ciclo caixa em 9,4 dias, resultado da estratégia adotada pelo grupo para gerar recursos internos e sustentar o seu crescimento, mesmo com a sazonalidade do segundo trimestre, em decorrência do investimento adicional em estoque por conta do reajuste anual dos preços, fora a compra do CD do Mato Grosso e a abertura das 11 novas lojas. Agora chegou na parte onde a gente vai prestar um pouquinho de mais atenção, que eu fui bem criterioso para você entender onde que saiu esse dinheiro. Por exemplo, dos 2,6 bilhões de reais que ela receitou e sobrou apenas 30 milhões de lucro líquido, muita coisa ficou nesse caminho. Então, preciso que você entenda isso para que você tome suas decisões melhor. Então, olha só aqui na tela, por exemplo. A gente joga aqui a DRE, eu destaquei alguns números importantes. Primeiro número importante é a receita líquida. A receita líquida somando 2,2 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024, cresceu 7,3% em comparação com o trimestre anterior. Beleza, ok, ótimo essa notícia. Agora a gente tem um lucro bruto que de 2,2 bilhões passou para 386 milhões de reais. Então, aí, só da receita líquida para o lucro, ficou um montante de dinheiro para trás aí que a gente não consegue ver aqui pela DRE, ok? Beleza, depois ainda soma-se mais despesas operacionais e vão se tirando mais dinheiro da empresa, dessas receitas, sobrando 30 milhões de reais, beleza? Aí olha só que interessante o que eu fiz aqui, pessoal. Eu fui lá na análise de fluxo de caixa dessa empresa e eu coloquei aqui na tela agora, observe com mais atenção, todo o discricionário dela. Então, olha, vamos ver aqui passo a passo, tá? Então, as receitas operacionais do Grupo Profarma, 2,89 bilhões de reais, beleza? Só que, veja, custos de mercadorias vendidas e serviços prestados. Então, veja que a empresa, ela consegue receitar 2,2 bilhões de reais, entra no caixa da empresa, mais 1,9 bilhões saem por conta dos custos com as mercadorias vendidas e os serviços prestados. Por isso que o lucro bruto fica com 386 milhões apenas, diminuindo bastante. Só que ela ainda tem outras despesas de 300 milhões, entendeu? Então, além daquela despesa com as vendas, tem outras despesas gerais administrativas, outras vendas também com as lojas, somando quase 200 milhões. Então, daí parte-se o pressuposto de que sobra com um resultado operacional antes do financeiro, 85 milhões. Então, uma empresa que antes passa de 2,2 bi, depois para 386 milhões, um gap muito grande, depois cai para 85 milhões, já perde bastante dinheiro nesse processo. Depois tem que resultado financeiro, menos 40 milhões para pagar juros e dívidas. Depois, com isso, ela cai ainda para mais despesa financeira, com menos 52 milhões. Então, de 85 passou para 45 milhões 240 mil. Tirando os tributos, aí sim, finalmente, a gente tem o lucro antes das participações, que é o lucro líquido mesmo, né, de 31,88 milhões de reais. Então, veja, uma empresa que, quando a gente faz uma análise mais criteriosa, a gente vê que ela vendeu muitos produtos, 2,2 bilhões de reais, mas no meio do caminho foram ficando os gastos, e a maior parte desses gastos, pessoal, é o custo com as mercadorias vendidas e com serviços prestados.
emprestados. Então, uma empresa que tem uma capacidade, a meu ver, de investimento pequeno para crescimento da empresa em si, porque ela tem que gastar uma grande parte do seu dinheiro com os custos das vendas. Então, quanto mais ela vende, mais esse custo sobe. Isso é o que temos de cenário para hoje. A gente não sabe se no futuro isso vai continuar acontecendo. Então, esses gastos a mais que tem com o custo das vendas e dos serviços, mais os resultados financeiros, mais as outras despesas gerenciais, faz com que a empresa tenha uma margem de lucro muito pequenininha. Então, quando a margem de lucro é muito pequenininha e apertada, sobra pouco para devolver isso para o acionista. Mesmo assim, nos últimos 12 meses, a rentabilidade via cotação tem aumentado para 35% de rentabilidade. Então, o pessoal tem gostado das atitudes do Grupo Profarma. Então, o que acontece? Pagando R$ 5,97 hoje, você pagaria para uma empresa que, em média, nos últimos 12 meses, entregou 6% de dividend yield, um PL de 8,11, negociando abaixo do seu valor patrimonial. Ela está quase pela metade daquilo que a empresa vale com o seu patrimônio. Veja, uma margem pequena, até interessante, de 15%, mais uma margem líquida em torno de 1%. Tá? Um ROI abaixo da nossa inflação, abaixo da taxa Selic, né, 7,22%, e um CAGR de receitas de composto anual de 15,19%. Então, não sei vocês, mas eu penso o seguinte, que a gente consegue ter empresas small caps, outras aqui, que tem uma margem um pouquinho mais interessante de se analisar. Então, quando você for começar a investir nas empresas, uma coisa que eu acho interessante, particularmente para mim, de analisar, são as questões das receitas e dos seus lucros, porque às vezes a gente fica entusiasmado com uma empresa receitando 2 bilhões, mas a gente esquece de olhar essa parte final do lucro líquido, ainda mais se a gente nos deixa levar pelos relatórios gerenciais, onde em alguns gestores eles colocam apenas os fatores positivos. A gente tem que ficar ali, como diz aqui na minha terra, cavucando para achar essas informações para vocês, tá, pessoal? Então, resumindo o Grupo Profarma, da minha opinião pessoal, particularmente uma empresa que vem crescendo suas receitas, porém uma despesa grande com as vendas, e com isso as suas margens ficam muito apertadas. Planeja crescimento, sim, de market share em redes de farmácia e bonifica o acionista, de certa forma, com dividendos ali, juros sobre capital próprio. Então, uma empresa que, quando você for investir, saiba que ela está nessa fase de quase não ter lucro nunca, tá, pessoal? Então, será que a gente tem outras empresas melhores ou não na Bolsa de Valores para poder investir atualmente? Nós que investimos pouco do nosso dinheiro, que temos um dinheiro limitado para poder fazer os nossos aportes, será que caberia? Me diga aí nos comentários se cabe Grupo Profarma na sua carteira, tá? Não existe investimento certo nem errado, existe aquele investimento que cabe com a sua tese, beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo e você já vai receber aí prontamente, porque tem vídeos diários aqui, tá? Você vai ficar sempre atualizado do mercado, beleza, pessoal?